Olá e boas-vindas a mais uma análise aprofundada. É excelente ter a companhia de quem está nos ouvindo hoje. Eu serei a sua apresentadora para explorar um cenário que está redefinindo totalmente a dinâmica interna das grandes organizações. Olá, e eu serei o especialista a acompanhar essa jornada hoje. Muito bom estar aqui para debatermos esse tema tão urgente. É um prazer ter você aqui. Bom, o nosso foco hoje está na mentalidade do chamado desenvolvedor cidadão e, mais especificamente, em como as áreas de TND, o treinamento e desenvolvimento, precisam intervir para evitar que essa tendência se transforme em um verdadeiro caos tecnológico. Exatamente. O caos é uma possibilidade bem real nesse contexto. Pois é. A nossa missão nesta análise é entender a mecânica por trás dessa transformação e descobrir como uma área que muitas vezes é vista apenas como suporte pode ser a salvação e o grande segredo para uma inovação rápida e segura. Certo? Vamos desvendar isso. Como a gente pode mapear esse terreno inicial onde a inovação esbarra nas estruturas tradicionais? Bom, o ponto de partida ideal é observar a mudança no poder de criação, sabe? O desenvolvimento cidadão descentraliza a capacidade de construir soluções. Estamos falando de profissionais de finanças, marketing ou operações que agora têm acesso a plataformas low-code e no-code. Aham. E eles começam a criar suas próprias automações e aplicativos ali na hora para resolver problemas imediatos. A premissa é fantástica para a agilidade dos negócios, mas traz um vetor de risco formidável. Um risco invisível muitas vezes, né? Exato. Entregar esse poder de criação sem uma governança rigorosa, sem mentoria. Sem o TND ali no meio. Isso. Fazer isso sem treinamento estruturado é criar um ecossistema paralelo dentro da empresa, o que naturalmente gera um atrito muito severo com as áreas de tecnologia e de segurança. Nossa, e esse atrito é muito palpável quando a gente analisa o relacionamento histórico entre TI e TND nas fontes que nós pesquisamos. Em muitas empresas grandes, esses dois departamentos operam em silos tão isolados que parecem ser de empresas diferentes. Totalmente isolados. Tem até relatos de estruturas de TI tão fechadas que eles criam os próprios microdepartamentos de treinamento interno, sabe? Eles se isolam das diretrizes gerais de RH e TND. É o famoso instinto de preservação de território. Exatamente. E esse isolamento cria o terreno perfeito para uma reação automática de pânico. É uma reação instintiva da TI assim que a expressão desenvolvedor cidadão aparece nas reuniões. Mas me diz uma coisa. Qual é a base técnica real para esse medo todo? É só perda de controle? Não é só perda de controle. A base técnica para esse pânico atende por um nome muito específico, o Shadow IT. A TI invisível. Isso, a TI invisível. Não é um conceito novo, mas ganhou uma escala assustadora com a proliferação dessas ferramentas no-code. Imagine um cenário prático. Um analista de marketing está frustrado com a lentidão para conseguir relatórios de uma base de dados central. Um cenário bem comum, diga-se de passagem. Muito comum. Aí ele decide usar uma ferramenta low-code que encontrou na internet para criar uma ponte direta entre o CRM da empresa e um aplicativo de gestão de tarefas da própria equipe. A intenção dele é puramente focada em produtividade. Ele só quer trabalhar mais rápido. Exata. No entanto, esse analista não configurou os protocolos de criptografia adequados. Ele não avaliou o impacto dessa requisição constante nos servidores e, pior ainda, não garantiu a conformidade com as políticas de privacidade de dados da empresa. Ou seja, ele resolveu o problema de produtividade da equipe dele ali da noite para o dia, mas acidentalmente abriu uma vulnerabilidade enorme na rede. Ele pode ter exposto dados de clientes ou criado um ponto cego gigante para a auditoria. O que é fascinante aqui é como a narrativa da inovação se inverte muito rapidamente. A agilidade, que é o grande atrativo do desenvolvedor cidadão, se torna a maior ameaça à organização quando não existem regras. A preocupação da TI faz todo sentido quando você coloca dessa forma. Faz, porque no final do dia, se tiver um vazamento de dados causado por um app que o analista de marketing fez, a responsabilidade de mitigar o desastre e prestar contas vai cair toda em cima de quem? Do diretor de TI? Exatamente. Cai sobre o departamento de tecnologia.
É a falta de governança que transforma uma simples automação num risco sistêmico. Isso nos coloca diante de um impasse corporativo clássico. De um lado, as equipes de negócios sedentas por velocidade, cansadas de ficar meses na fila de chamados da TI. Aham. Do outro lado, uma TI entrincheirada tentando proteger a segurança dos dados. Como a gente resolve essa guerra fria entre inovação e segurança? Porque a fonte aponta uma solução bem interessante, que é o T&D assumir o papel de embaixador diplomático. E é o papel perfeito para o TID, mas essa diplomacia não significa só mediar conflitos em reuniões de alinhamento. O TID atua traduzindo as exigências da TI em programas de capacitação reais para os funcionários. Traduzindo o tal do manual de segurança que ninguém lê. É bem isso? A abordagem tradicional seria a TI mandar um PDF de 50 páginas com regras de segurança que ninguém de fora da área técnica vai entender. O TID muda esse formato. Em vez de só dizer não faça isso, o treinamento foca em explicar o porquê das regras. É fazer o desenvolvedor cidadão entender o impacto do que ele está construindo. Com certeza. Ele passa a entender como o app dele interage com o banco de dados principal ou porque uma política de acesso evita que o sistema inteiro caia. A educação vira a primeira linha de defesa. E olha só que surpresa maravilhosa que apareceu no material. Ao mesmo tempo que a TI olha meio torto para os desenvolvedores cidadãos, os próprios desenvolvedores experientes, o pessoal hardcore da TI, também está usando ferramentas no-code e low-code. Sim, eles estão usando para turbinar o próprio trabalho. Eles usam esses atalhos para acelerar a criação de aplicações complexas. Então, se a própria TI reconhece o valor dessas plataformas, a briga não é sobre a ferramenta em si. A briga é sobre quem está pilotando e se a pessoa tem habilitação para isso. É o que eu chamo de ponto de virada para a colaboração. Quando a TI percebe que o T&D pode garantir essa habilitação, surge uma divisão de trabalho muito estratégica. Uma divisão perfeita. Como funciona isso na prática? Funciona em camadas. O TID une as partes para decidir quais ferramentas homologar. Aí os desenvolvedores cidadãos pegam os frutos mais baixos, aqueles aplicativos mais simples que usam poucos bancos de dados. Eles desafogam a fila de chamados de baixa prioridade. Exato. Isso tira uma pressão enorme da TI. Os engenheiros de software sêniors ganham fôlego para focar naquilo que é realmente crítico e de alto valor. Coisas que precisam ser construídas internamente, como segurança avançada ou infraestrutura pesada. E o papel crítico do TID aí é ensinar o cidadão a saber quando dizer que algo ficou complexo demais. Ensinar a levantar a mão e falar, olha, isso aqui eu preciso passar para a TI. Precisamente, saber a hora de escalar o problema. Treinamento e entender o impacto de um app, o escopo do treinamento muda completamente de figura. Não é mais um tutorial de como apertar botões ou arrastar blocos na tela. De jeito nenhum. A discussão vai muito além do código. É uma mudança de mentalidade. O foco do desenvolvedor cidadão tem que sair de construir coisas apenas para facilitar a minha vida e ir para construir coisas que gerem valor para a organização como um todo e ser mais responsivo aos clientes. Essa é a grande transformação que o TID precisa orquestrar. Para que um aplicativo não vire um peso morto na rede daqui a alguns meses, quem criou precisa pensar como um gestor de produtos. A capacitação técnica nas ferramentas low-code é o básico. O imperativo é treinar essas pessoas em Power Skills. Power Skills, as famosas habilidades de poder. O texto fala especificamente de 3. Design Thinking, gerenciamento de produtos e educação do cliente. Vamos falar sobre o Design Thinking primeiro. É algo comum para quem é de UX, mas como o TID ensina isso para, digamos, um analista de RH? Ótimo exemplo. Se o analista de RH quer criar um portal interno de dúvidas, ensinar Design Thinking significa treiná-lo para não construir o portal baseado só no que ele acha que é bom. Ele precisa pensar em quem vai usar. Exato. Ele mapeia a jornada dos outros funcionários, onde eles sentem mais frustração ao buscar informações. O Design Thinking garante que o app seja feito com empatia, para resolver dores reais e não só digitalizar burocracia. Sem isso, ele cria uma ferramenta que ninguém usa. E isso se conecta perfeitamente com a segunda Power Skill, o gerenciamento de produtos. Dar essa autonomia para um funcionário é transformar ele no dono de um produto interno. Product Management puro.
As pessoas de negócios não costumam dominar o ciclo de vida de um software. O que acontece quando o processo da empresa muda no ano que vem? Ou se der um bug. Exato. Como os bugs são reportados, como atualiza a versão. O treinamento traz essa disciplina de manter, evoluir e, o mais importante, aposentar a ferramenta quando ela não for mais útil. Descomissionar, para não virar lixo digital. E a terceira habilidade, educação do cliente, entra onde? Entra na adoção. O desenvolvedor cidadão tem que saber como promover a ferramenta dele. Não adianta fazer uma automação linda se a equipe do lado não quer largar a planilha velha de Excel. Ele precisa ser treinado em como treinar os outros. E para sustentar tudo isso, o texto recomenda fortemente que o TI&D crie o que eles chamam de academias de capacitação. Capability Academies. É um conceito fundamental. Não é só um portal de cursos online, né? Não. É um ecossistema, é um espaço encorajado pelo TI&D para compartilhamento de melhores práticas. Imagine pessoas de logística, finanças e marketing interagindo, compartilhando códigos prontos, quebra os silos e cria um padrão interno de excelência. A visão dessas academias operando como polos de inovação é maravilhosa. Mas a gente precisa trazer essa discussão para a dura realidade corporativa, né? A questão do orçamento. Exato. Todo mundo sabe que quando os cintos apertam e os orçamentos são cortados, o departamento de treinamento é quase sempre a primeira coisa a ser eliminada da planilha financeira. Infelizmente, essa é a realidade de muitas empresas. Como o TI&D consegue arquitetar tudo isso que falamos, treinar em design thinking, ser o diplomata da TI, manter as academias sem que isso seja cortado na primeira crise? Como provar que eles são à prova de balas? A defesa definitiva atende por um nome: alinhamento estratégico. O material base cita dados de uma década de pesquisas da indústria de treinamento. E esse dado mostra que o alinhamento estratégico é a capacidade de processo mais importante das grandes organizações de treinamento. E como esse alinhamento funciona na prática para proteger o orçamento? Funciona através do que chamamos de linha de visão, ou line of sight. Tem que haver uma linha de visão claríssima, entre os objetivos estratégicos da diretoria e o valor dos aplicativos que os cidadãos estão criando. Então, se a meta da empresa é reduzir custo de aquisição de cliente, o TND foca o treinamento em criar apps que ajudem nisso. Exatamente. Se o TND mede apenas o número de horas que os alunos passaram na plataforma low-code, ele é visto como centro de custo. E centro de custo a gente corta. Corta sem dó. Mas se a métrica passa a ser o impacto no negócio que esses aplicativos geraram, o jogo vira. O TI&D prova o seu valor estratégico. Isso me lembra o estudo de caso do banco que estava no material. Eu fiquei fascinada por essa história. É o melhor exemplo de linha de visão em ação. Pois é, o problema deles era gigante. Era um banco tradicional que precisava desesperadamente se tornar mais focado no cliente. Eles estavam perdendo feio em agilidade para as contas digitais e fintechs. E a rota tradicional de TI levaria o quê? Uns 2 anos para atualizar os sistemas? Por aí, projetos de 18 a 24 meses. O mercado não ia esperar. A solução que eles encontraram foi treinar desenvolvedores cidadãos para construir aplicações críticas. Mas não de qualquer jeito. Foi um esforço massivo liderado pelo TI&D. Sim, e o resultado? O banco foi totalmente transformado. Eles construíram aplicações de infraestrutura com um custo muito menor e muito mais rápido do que pelos métodos tradicionais de gerenciamento de projetos de TI. O que torna esse caso perfeito é que o TI&D pegou as pessoas da linha de frente, que sabiam exatamente onde o processo com o cliente era ruim, e capacitou essa turma não só na ferramenta, mas nas regras de conformidade exigidas pelos órgãos reguladores. Eles colocaram a governança dentro do treinamento. É a diplomacia com a TI dando frutos financeiros. Exato. Entregaram a agilidade que o banco precisava para sobreviver. A linha de visão ali era inegável. O TND realmente salvou o dia contra o caos e destravou a inovação. Então, o que tudo isso significa para quem está ouvindo? Significa que o TND não é só quem agenda as aulinhas ou gerencia o portal de e-learning. De forma alguma. Ele é o arquiteto que transforma uma ameaça potencial, que é o Shadow IT, em um motor de inovação alinhado aos grandes objetivos da empresa. Se conectarmos isso a um panorama maior,
Fica muito claro que a democratização da tecnologia, esse poder de criar aplicativos, só gera valor real quando vem acompanhada pela educação estratégica. Uma educação que só profissionais de TND bem capacitados conseguem fornecer. O ferramental mudou, mas o papel humano de direcionar essa energia nunca foi tão crucial. É uma responsabilidade e tanto para as áreas de desenvolvimento humano. E isso nos leva a um pensamento provocativo final que eu queria deixar para o nosso público refletir. É algo que constrói sobre tudo o que vimos hoje. Manda ver. Se os funcionários comuns estão assumindo o desenvolvimento de aplicativos mais simples e as automações do dia a dia, e, ao mesmo tempo, a própria equipe sênior de TI está usando as ferramentas low-code para acelerar os processos altamente complexos, o que vai acontecer com o papel tradicional do programador nos próximos 5 anos? Uau! Aquele programador focado só em escrever linha de código tradicional. Isso. Será que, no futuro, todo profissional será essencialmente um híbrido de estrategista de negócios e desenvolvedor de software? As fronteiras estão sumindo rápido. Essa é uma excelente provocação. Realmente nos faz repensar o futuro das carreiras e de como as empresas vão se estruturar daqui para frente. Uma verdadeira evolução do trabalho. Com certeza, um novo mundo corporativo. Bom, nós vamos encerrar por aqui hoje. Quero agradecer demais a audiência de todos que nos acompanharam em mais esta jornada de aprendizado e descoberta. Foi um excelente debate. Foi sim. Mantenham a curiosidade aguçada e continuem refletindo sobre essas transformações que já estão moldando o nosso presente. Nós nos vemos na nossa próxima análise aprofundada. Até lá!